Amigos da TV Recôncavo, do Portal Infosage, eu me encontro aqui no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Vou falar com o ortopedista Dr. Carlos Filho sobre o simpósio de ortotrauma do Recôncavo. Qual o objetivo, quais os objetivos desse simpósio, Dr. Carlos? Nosso principal objetivo aqui com o simpósio é trazer mais eventos científicos para a nossa região e, com isso, a gente acabar dividindo aí o conhecimento da área médica com os profissionais que aqui atuam, né? Quais os temas que serão abordados nesse simpósio? O simpósio, como um todo, o projeto como um todo, é bem importante a gente explicar isso aí. É um projeto bem maior. Aqui estamos no primeiro módulo, mas o projeto como um todo vai tentar abordar os temas da área de ortopedia e traumatologia. Tem um caso específico que será abordado, que é conhecido como caso clínico de escoliose. O que é isso? Bem, nesse primeiro módulo, a gente vai procurar abordar as patologias mais comuns que afetam a coluna vertebral. A gente vai ter algumas palestras de condições degenerativas, os desgastes, né, da coluna vertebral, e a gente deixou como caso clínico, a gente vai abordar as escolioses. Na verdade, faz parte de um grupo das deformidades da coluna. A escoliose ela é caracterizada pelaquela deformidade daquele desvio lateral da coluna. Isso leva em consideração a maneira das pessoas sentarem na caminhadas. As mulheres, por exemplo, que usam aquele sapato com salto bastante alto, isso pode acarretar problemas na coluna das mulheres e, no caso dos homens, os sapatos. Alguns sapatos que as pessoas usam, ou tênis para caminhadas, isso pode trazer algum trauma para a coluna? A gente vai procurar também tentar desmistificar algumas coisas e esclarecer algumas dúvidas durante esse simpósio. Então, por exemplo, essas deformidades na coluna geralmente são causadas por fatores extrínsecos, ou seja, calçado, postura, caminhada, esforço físico. Geralmente não, isso vai ser bem explicado. Agora, outras condições na coluna, condições dolorosas, por exemplo, pode ter contribuição de fatores extrínsecos, fatores externos, com certeza. Há alguma hereditariedade para que as pessoas venham a ser acometidas com as doenças da coluna? Isso pesa no currículo da pessoa? Com certeza. Isso é uma coisa que a ciência já conseguiu demonstrar e que será abordado no nosso simpósio. A gente fixou o nosso simpósio na doença discal. É a doença do disco intervertebral, que nada mais é do que um pequeno amortecedorzinho que a gente tem entre cada vértebra. Esse disco ele se adoece e tem uma progressão da sua doença. Nesta progressão pode estar inserido inclusive as hérnias de disco, tão famosas hérnias de disco. E esta doença discal a gente já conseguiu comprovar que tem sim fatores genéticos. Olha, gente, eu vou explorar mais um pouquinho aqui, Dr. Carlos Filho. Dr. Carlos, as pessoas sempre falam nessa questão de, olha, fulano está com bico de papagaio no popular. O que é isso mesmo, Dr. Carlos? É algo bastante interessante, porque o bico de papagaio nada mais é do que uma reação do nosso corpo, da parte óssea, a um fator dessa doença discal. Qual é este fator? É principalmente a instabilidade. Nossa coluna, ela não tem muita estabilidade intrínseca, ela não tem um encaixe muito forte, ela depende muito da musculatura ali ao redor,
certo? Então, quando eu tenho uma musculatura não tão bem preparada, quando eu tenho uma certa flacidez dessa musculatura, eu posso aí começar um processo de instabilidade e daí tudo se desencadeia. Ao longo de anos, o nosso organismo, ele sempre procura a perfeição, ele sempre procura se adaptar. E aí a parte óssea vai tentar se alargar, se juntar, se fundir para buscar essa estabilidade que ela não está criando. Esse alargamento do osso forma um biquinho e esse bico pode ser visto no raio-x e é comumente conhecido como bico de papagaio. Olha, esse simpósio acontece no dia 6, a partir das 19 horas, no Antônios Imperial Hotel. O público-alvo, e gostaria também, para encerrar aqui, que o Dr. Carlos fizesse o convite a essas pessoas. Então, dia 6, lá a partir das 19 horas, no Antônios Imperial Hotel, a gente está aguardando a presença de vocês, ortopedistas, traumatologistas da região. A gente quer deixar o convite para que vocês tragam a sua experiência, tragam o seu conhecimento para a gente poder compartilhar esse conhecimento. Quero deixar o convite também aos fisioterapeutas, que são de extrema importância no tratamento, principalmente no tratamento das afecções da coluna vertebral. Cerca de 90% dos casos são de fato tratados com o tratamento fisioterápico, então é importante também a participação desse público de fisioterapeutas e também dos estudantes. Gostaria também de aproveitar a oportunidade e agradecer a presença dos nossos outros palestrantes convidados, Dr. Herbert Dias, que atua aqui também na região, cirurgião de coluna, amigo nosso, atua ali na clínica na CTO. Dr. Ricardo Cutias, também da nossa equipe lá em Salvador, atua na clínica COT, no Hospital Aliança. Todos estarão aqui para a gente desenvolver esse projeto e partilhar conhecimento. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.